Olá, pessoal. Então, como vocês estão? Espero encontrá-los bem. Conforme prometido, eu gravei essa breve videoaula para compartilhar com vocês, para ajudar a desenvolver a atividade que vai estar postada no Moodle. Então, vocês podem perceber que eu não sou, assim, propriamente um youtuber, né? E nem pretendo ser, mas é um recurso que a gente possui hoje em dia, né? Então, a gente vai fazer uso dele para tentar ajudar um pouco a pensar as questões de ética e de moralidade. Então, o tema dessa aula é a construção da consciência moral. A nossa base são dois psicólogos da aprendizagem. Um deles, Jean Piaget, e o discípulo dele, ou assistente dele, chamado Lawrence Kohlberg. Eles desenvolveram uma teoria segundo a qual a consciência moral ela não é inata, né? Essa é uma primeira e importante ideia. Ninguém nasce bom ou mal. Ninguém nasce propenso ou pronto para o exercício da moralidade. O exercício da moralidade passa por um processo de aprendizagem. E conforme esses dois autores, cada um com algumas variantes em sua teoria, nem todos os seres humanos desenvolvem uma consciência moral de maneira uniforme. Então, eles argumentam que a formação da nossa consciência moral ela passa por estágios. E eu vou me ater principalmente à teoria do Lawrence Kohlberg, porque ele argumenta que esses estágios eles podem ser divididos em 6, né? Então, as pessoas podem desenvolver uma consciência moral de estágio elementar, que seria o estágio 1, até um estágio mais elevado, que seria o estágio 6. A hipótese desse psicólogo da aprendizagem é que nem todos os seres humanos alcançam o estágio 6. O argumento dele é que a maioria estaciona nos estágios 3 ou 4. E há até uma hipótese bastante polêmica que, conforme esse autor, em especial o gênero feminino, ele predominantemente não alcançaria o estágio 6. Ele estacionaria em torno do estágio 3. E essa hipótese há várias críticas posteriores feitas a esse autor, mostrando que não é bem assim. Mas eu vou, então, comentar brevemente os 6 estágios, né, que o Lawrence Kohlberg julga serem próprios da formação da consciência moral. Então, vamos lá. Aqui temos uma visão um pouco mais panorâmica nesse slide aqui, que na prática a ideia do Kohlberg é que os 6 estágios eles fazem parte de 3 níveis, né? Ele fala em nível pré-convencional, em nível convencional e nível pós-convencional. O que isso quer dizer? Diz assim, nós deveríamos ficar atentos ao que acontece conosco desde a nossa infância. Então, ele argumenta basicamente o seguinte: existe até uma certa idade e até uma certa maturidade, nós seríamos incapazes de compreender o que são convenções, ou regras, ou normas morais. E por isso, esse nível seria um nível pré-convencional. Depois haveria uma fase em que nós seríamos capazes de compreender as convenções, reconhecê-las. Então, nós nos tornaríamos convencionais e muitas pessoas estacionariam nesse nível convencional porque elas seriam capazes de ter um comportamento moral desde que os outros também o tivessem. E haveria um estágio pós-convencional, ao qual uma parcela da humanidade conseguiria alcançá-lo, que ele consistiria
numa ideia genericamente descrita como a capacidade que a gente teria de questionar normas e convenções e sugerir novas normas e convenções éticas e morais. Então, como cada um desses níveis estaria dividido em 2 estágios, eu vou comentar um pouquinho os diferentes estágios. Então, o primeiro estágio seria o estágio da punição e obediência. Vamos dizer assim, o nível pré-convencional, apenas para não ficar meio confuso, o nível pré-convencional, que seria esse momento da nossa existência em que nós seríamos ainda incapazes de reconhecer regras e normas morais, ele estaria dividido em 2 estágios. O estágio 1 da punição e da obediência e o estágio 2 do hedonismo instrumental. Como eu elaborei alguns slides, aliás, algumas questões, então, sobre esse assunto, então, eu sugiro que prestem bastante atenção a esses 2 estágios. Então, o primeiro estágio pelo qual nós passaríamos durante o processo de formação de nossa consciência moral seria o estágio da punição e da obediência, que seria essa fase que a gente consegue lembrar e consegue observar no comportamento das crianças, em que a gente percebe que as crianças só são capazes de aceitar algumas normas ou algumas regras se elas forem, vamos dizer assim, ameaçadas de castigo. Se você fizer tal coisa, você vai ter que arcar com uma consequência negativa que eu estou te alertando para isso. Tá? Então, não faça X para que não aconteça Y. Vamos dizer assim, a criança ela aprenderia através das proibições e ela tentaria, vamos dizer assim, transgredir as normas impostas. Mas quando ela é ameaçada e é castigada, então ela aprenderia a raciocinar que se fizer tal coisa, eu posso sofrer tal punição. Então, para evitar a punição, eu vou evitar o comportamento. Quer dizer, conforme esse autor, o Lawrence Kohlberg, as crianças só aprenderiam mesmo a conviver com regras por causa do castigo, vamos dizer, da punição. Da última vez que eu fiz tal coisa, me aconteceu tal castigo. Então, para que eu não seja castigada, eu vou evitar fazer tal coisa. Conforme o autor também, existem pessoas que alcançam a vida adulta e não conseguem superar esse estágio, permanecem nele, só fazem as coisas certas na medida em que temem os castigos. Se não existisse castigo, essas pessoas não reconheceriam regras. Por conta disso é que esse estágio é considerado pré-convencional. Um segundo estágio, que faria parte desse nível pré-convencional, seria do hedonismo instrumental. E esse segundo estágio, ele é caracterizado pela ideia muito, resumidamente, poderia ser descrita como uma mão lava a outra. Eu faço X coisa, desde que você também faça. São pequenos acordos em que você já reconhece que existe outra pessoa, você entende que você não pode fazer tudo o que você quer, mas você também só abre mão de fazer certas coisas, ou ainda, você só aceita cumprir certas normas na medida em que outra pessoa próxima de você, geralmente no âmbito da vida familiar, também é capaz e é forçada ou é obrigada a fazer tal coisa. Então, é um estágio de negociação. Eu vou lavar a louça, por exemplo, desde que minha irmã
também lave. Ou eu lavo a louça desde que ela varra a cozinha. Ou eu faço X desde que ela faça Y. Então, é um estágio de negociação em que você espera ter alguma vantagem. Né? Você só faz algo desde que você tenha uma recompensa. E o contrário também é verdadeiro. A outra pessoa só faz aquilo que obrigatoriamente teria que fazer na medida em que você também faz. Nem você e nem a outra pessoa reconhecem que aquela norma moral ela tem um valor intrínseco. Aquela convenção, aquela regra possui um valor em si. Então, é um estágio, é um nível pré-convencional, porque nenhum dos agentes reconhece como sendo como a norma sendo boa, positiva para o exercício da vida comum. Então, esse nível pré-convencional, ele é sucedido pelo nível convencional. E o nível convencional pode ser caracterizado pela crença segundo a qual as normas morais são importantes. As pessoas precisam reconhecer normas morais, que sem normas morais nós não conseguimos conviver. Então, ela também seria dividida em 2 estágios, sendo que o primeiro estágio recebe o nome de expectativas interpessoais mútuas, poderia ser caracterizado pela ideia de que você quer, de alguma maneira, atender às expectativas que você julga que existam sobre você. Então, por exemplo, a ideia dos papéis sociais, né? Qual é a ideia dos papéis sociais? A ideia dos papéis sociais é que para cada pessoa existe uma expectativa. Por exemplo, assim, os pais têm expectativa em relação aos filhos. E aí o filho, sabendo qual é a expectativa que o pai ou a mãe tem em relação a ele, procura se esforçar para atender essa expectativa. É um estágio no qual a pessoa assume o comportamento de bom filho, de bom moço, de bom sobrinho, de bom neto. Né? Ele estuda as expectativas que existem em relação a ele e ele procura corresponder a essas expectativas. Ele não quer decepcionar ninguém. Ele quer, pelo contrário, ter o reconhecimento como bom menino, boa menina, bom filho, boa filha. Né? Então, a pessoa não reconhece em si o valor das normas morais, mas ele reconhece o valor das pessoas que as apresentam para ele. Então, para não decepcionar as pessoas, ela atende o valor das normas que estão instituídas. Um quarto estágio, que conforme Lawrence Kohlberg, é o estágio no qual a maior parte das pessoas estaciona, não passaria desse estágio, é o estágio do contrato social, que pode ser descrito resumidamente da seguinte forma: no mundo existem muitas pessoas, todas elas têm interesses, todas elas têm desejos, todas elas têm sonhos, têm vontades, e há um problema. Se todo mundo seguir cegamente aquilo que os seus desejos apontam, aquilo que seus desejos indicam, então pode haver muitos conflitos, porque geralmente eu posso querer aquilo que o outro também quer. E quando duas pessoas querem a mesma coisa, e ela só existe em quantidade suficiente para atender o desejo de um, esses dois podem brigar. Então, a ideia genérica do estágio 4 é que
nós precisamos reconhecer que se nós não seguirmos regras, então vai haver conflitos. E esses conflitos, no limite, podem se tornar uma guerra de todos contra todos, como dizia Thomas Hobbes, um filósofo do século XVII, cuja filosofia expressa muito bem essa ideia de contrato social. Então, a ideia do contrato social, ela pode ser resumida na perspectiva segundo a qual eu me sujeito a normas morais para que outros também se sujeitem, de modo que nós estabeleçamos em comum acordo quais vão ser as leis que orientarão o nosso comportamento. Nós vamos seguir leis para que os outros também as sigam, né? Basicamente, esse é o contexto. Então, o valor da lei, nós reconhecemos, precisa haver leis, precisa haver regras, precisa haver normas. Se não as houver, então haveremos de brigar. Então, nós vamos cumprir normas e leis e regras morais ou jurídicas para que os outros também as cumpram. Então, se todo mundo cumprir, nossa vida se torna mais pacífica. Então, esse seria o estágio convencional. Conforme os autores, como eu já disse, esse é o estágio no qual a maioria das pessoas estaciona, né? Seria a mentalidade média da população mundial. Agora haveria ainda um estágio pós-convencional, um nível pós-convencional, que também é dividido em dois estágios, sendo principalmente a ideia genérica dessa mentalidade seria o seguinte: tudo bem, tem que haver leis, tem que haver normas, mas quando as leis e as normas elas forem injustas, nós devemos brigar para mudá-las. Então, em primeiro lugar, seria a crença de que nós possuímos direitos naturais. Nós possuímos, que é o que caracterizaria o estágio 5, né, os direitos pré-existentes, nós teríamos direitos pelo simples fato de sermos humanos. Tá? Então, quando a gente nasce, independente do lugar onde a gente nasça e da época histórica em que nós nascemos, nós teríamos pelo menos o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à fraternidade, os direitos humanos, mais ou menos descritos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses nós teríamos. E quando as normas e leis do país onde nós vivemos não conseguem concretizar e realizar os direitos que nós teríamos por nascimento, então nós teríamos o dever e o direito de lutar para mudar as normas. Tá? Então é o que aconteceu, por exemplo, e acontece toda hora, né? Mas é um exemplo concreto e histórico. A Constituição dos Estados Unidos previa discriminação racial, ainda na década de 60 do século passado. Um exemplo muito concreto. Nos Estados Unidos, quando, por exemplo, nos anos 60 do século passado, uma pessoa negra pegasse um ônibus, um coletivo urbano, por exemplo, e todos os assentos já estivessem ocupados, e você, sendo uma pessoa negra, estivesse ocupando um assento, e entrasse uma pessoa branca, então a pessoa negra teria que levantar, ficar de pé e dar o lugar para a pessoa negra. Tá? Haveria, então, uma discriminação institucionalizada contra negros nos Estados Unidos. Institucionalizada quer dizer regulada por lei. Essa seria uma lei, numa perspectiva pós-convencional, no estágio 5, uma lei injusta. Né? E uma pessoa que estivesse no estágio 5 consideraria essa lei injusta e lutaria para mudar essa lei. Então, o que caracteriza o estágio 5 é a crença de que as leis precisam ser ajustadas, precisam ser justas, para que elas mereçam ser cumpridas. Leis injustas, discriminatórias
leis imorais, elas teriam que ser descumpridas. Então, o estágio 5 seria o estágio em que está a pessoa que só obedece às leis que estiverem de acordo com a sua convicção e a convicção daqueles que defendem direitos pré-existentes, anteriores ao contrato social, como a vida, a liberdade e etc. E já o estágio 6, que seria o último estágio que um ser humano poderia chegar, esse reza mais ou menos o seguinte: que os acordos e leis sociais só são válidos na medida em que derivam de princípios universais de igualdade e dignidade. Assim, quando a lei viola esses princípios, é preciso agir de acordo com eles. Quando a lei viola esses princípios, é preciso agir contra eles, na verdade. Quando a lei viola esses princípios, é preciso agir contra eles. Então, basicamente, a ideia que caracteriza o estágio 6 é a ideia segundo a qual só pode ser considerada legítima a lei e a norma que esteja de acordo com princípios universais, que tenham como referência valores como a dignidade humana, a igualdade humana, a liberdade, que seriam as bússolas que orientam todas as leis. Enquanto as leis não promoverem a dignidade, a liberdade e a igualdade, nosso compromisso moral seria lutar para que as leis viessem a ser orientadas por esses princípios. Então, esse é um resumo bastante genérico da teoria. Eu sugiro e peço a vocês que leiam também o texto A Construção da Consciência Moral, do professor Yves de Lattaire, que também está no Moodle, para que vocês consigam desenvolver bem as questões que estou propondo para vocês. Eu não vou falar mais tempo aqui, até porque eu sei que assistir a vídeos e tal é uma coisa relativamente cansativa. Então, espero que eu tenha conseguido transmitir de forma satisfatória a ideia, né? E qualquer coisa, vocês também podem me consultar com perguntas por e-mail ou pelo próprio Moodle. Então, um abraço a todos, fiquem bem.